E aí pessoal, mais um Formiga na Tela chegando. Hoje compondo o grupo temos o outro editor do Formiga Elétrica, Gustavo Cláudio Rodrigues, nosso colaborador e convidado, João Figueiredo, e a pauta hoje é quadrinhos. A gente vai falar, para variar um pouquinho, a gente vai falar de Marvel, e a gente trouxe como pauta os Supremos, The Ultimates. Bom, The Ultimates é a versão do universo Ultimate, evidentemente, dos Vingadores, né? E o universo Ultimate ele começou em 2000, com a iniciativa da Marvel de recontar a origem dos seus principais personagens, né? Que acabou virando um universo paralelo. Mas ela começou em 2000 com Homem-Aranha e X-Men, né? Que os X-Men já estavam indo para o cinema e tal, era uma forma de chamar a galera nova, recontar essas origens sem amarras cronológicas tão fortes, né? Na verdade, a linha Ultimate, ela surgiu, eu diria que unicamente por causa do cinema, né? Então, você tinha lá X-Men, Homem-Aranha fazendo sucesso e a galera queria comprar os quadrinhos para conhecer mais. Só que você chegar na banca e pegar Homem-Aranha, edição 613, que está no meio de uma confusão com o Dr. Octopus e o Duende Verde e o Carnage, sei lá. Tipo, a pessoa vai se perder total, porque ela tem que seguir uma cronologia que vem desde muito tempo. Sem falar nas confusões do X-Men, que a gente já conhece bem. Até quem acompanha não consegue entender direito. Sim. E daí a linha Ultimate vem rebutando praticamente tudo, sem mudar o universo regular, né? Uma coisa separada. Inclusive até o próprio modo como a história é criada lembra muito algo de filme, né? Onde tudo é intercalado, as coisas acontecem muito mais por uma única causa do que vários eventos aleatórios. A ideia era ser também mais realista, né? Até porque os X-Men eles vêm com os uniformes parecidos com aqueles do cinema, né? E os Vingadores, né? O Supremos, feito do Stan Lee e do Jack Kirby, mas traz aquela pegada Authority, né? Que é aquele negócio do super-herói mais linha dura que o próprio Mark Millar e o próprio Brian Hitch, né? Roteirista e desenhista da série. Todo esse lance geopolítico aí pra essa versão dos Vingadores, né? O bom é que ela se situa melhor. Porque, por exemplo, vocês falaram que é como se fosse um reboot. É uma versão teen, pra galera mais nova pegar, ver como começou e acompanhar. Só que ao mesmo tempo você situa melhor o ambiente, tipo, a situação política do mundo, a própria cidade, e desenvolve melhor os personagens. Por exemplo, não é só um super-herói que foi, por exemplo, picado por uma aranha, por exemplo, no caso do Homem-Aranha, e foi aqueles dilemas que a gente sempre ouve falar do adolescente no colégio, do adolescente que sofre bullying, não sei o que. Tudo isso é desenvolvido nessa pegada Ultimate. E não só com o Homem-Aranha, com todos. Por exemplo, no caso do Capitão América, você vê bastante desse drama dele se adaptar de novo, né, ao mundo. Que foi levado para o cinema, né, que era a proposta, só que é bem melhor desenvolvido na versão Ultimate da HQ. Né, ele perdendo várias páginas lá no Brooklyn, ele olhando assim os prédios. Então você pega melhor isso com todos os personagens. Até mesmo no caso do Capitão América especificamente, até a distância histórica, né? Porque uma coisa você pega um cara lá que foi congelado na década de 40 e reviver ele na década de 60. Tipo, mudou bastante coisa, mas o período, assim, a distância não é tão grande. Agora, você levando para a Ultimate, que é o cara sendo congelado na década de 40 e descongelado no ano 2000, aí é um baque maior. É um verdadeiro baque. Sem falar que a gente consegue entender, né? Porque a gente lendo uma coisa da década de 60, a década de 60 é estranha pra gente também. Só que aqui acho que rola uma empatia maior, porque você não se identifica com ele no sentido de você entende o que ele está passando. O fato de você não entender o que ele está passando porque você é uma pessoa dessa época e ele não, acho que gera até aquela carga de admiração maior, né? Dá uma coisa tipo, se eu tivesse com esse cara eu ia ajudar ele, eu ia mostrar ele tal coisa, isso. Não sei o quê. Mas vamos... Aqui, você tinha falado da questão, né, do Homem-Aranha e dos X-Men, né, que traz mais dilemas, etc. Só que no caso dos Supremos tem uma distância muito grande, né, porque ela é muito mais adulta
do que as outras duas, né? Ele trata de problemas muito mais complexos do que as outras séries, né? Não que as outras não tenham só dose de complexidade, mas eu sinto que o The Ultimates, ele vem naquela pegada de, vamos fazer um negócio pro público adulto, entendeu? Porque ele não deve nada pro Authority, cara. Em toda, assim, as perversões dos personagens e tal são muito, assim, não parece gibi da Marvel. Pra aquela época, era uma ruptura muito grande. Não, você pega até o próprio o personagem do Thor, né, que ele tem aquele jeito bem riponga até, e o que leva ele a lutar junto com os caras é uma questão política, né? Não é uma questão, vou salvar o mundo. Tipo, não vou ser o herói do dia. E o que mais me choca é o do Hank Pym. Eu tava até falando com o Daniel antes, que ele bate na Janet. Tipo, trata de violência contra a mulher, o cara, tipo, toma antidepressivo. Por mais que não seja mostrado explicitamente, você vê um Prozaczinho na mão dela lá, e ele bate nela. Isso também é legal, deve ter feito por causa do traço do Bryan Hitch. Ele tem uma pegada tão realista, mas tão realista, que não é só um desenho cheio de traços e detalhes. É um desenho que parecem realmente pessoas que estão lá. E isso faz você simpatizar muito mais ou odiar muito mais. Porque quando você vê um super-herói bater na própria mulher, você pensa, mano, e as próprias feições, né? Agora, sobre essa questão um pouco mais madura, até que o João citou, né, a cena em que o Hank Pym e a Janet, eles saem na porrada, quer dizer, saem na porrada, ele arregaça ela, né? Mesmo. Tipo, ela fica toda ferida. Todo esse lance aí desse herói dúbio e tal, isso aí a Marvel reaproveitou depois, né? O próprio Guerra Civil, ela brinca com esses dilemas, né? Então, tipo, esse cara é herói, mas ele é herói por quê? Porque ele salvou a pessoa nesse dia, mas e nos outros dias? O primeiro volume foi publicado aí em formato de minissérie, né? Foram 3 edições. Ele começou em março de 2002 e foi até abril de 2004. Quando a gente vê o detalhamento da arte do Bryan Hitch, a gente percebe por que houve tanto atraso, né? E assim, em muitos quadrinhos, a gente até percebe que pro padrão dele é um ou outro, nos 2 volumes, mas às vezes você percebe que tem um ou outro rosto que está um pouquinho mais corrido, né? Que está um pouquinho diferente, aquele personagem está um pouquinho diferente das outras páginas, né? Mas é perfeitamente compreensível porque o cara devia ter uns prazos loucos ali para fazer aquelas páginas. É muito complicado, né? O que eu acho legal falar também é que o Bryan Hitch, ele começou nos X-Men, ou melhor, não digo que ele começou, mas eu me lembro do trabalho dele nos X-Men na década de 90. Cara, era ruim, era muito ruim. Ele começou com um cara, tipo assim, que você via que estava tentando imitar o Alan Davis e não dava muito certo, né? Ficava um desenho feio. Depois ele vai pro Authority, aí ele fica mais parecido com o Alan Davis, e aí fica bom, fica realmente um treco muito bom. Nos Supremos, aí ele transcende. Aí ele acha o traço dele. O traço dele, o estilo dele, que é um negócio assim absurdo, cinematográfico, que tem tudo a ver com esse lance aí do Supremos, né? Porque sem aquela arte a gente não ia comprar tanto aquelas situações da história, né? Agora, outra coisa que funciona muito com o traço do Bryan Hitch é o enquadramento. Ele faz uma decupagem, né? Uma decupagem muito bem feita, assim. Você sente uma elipse de tempo muito fluida. Então, você tá lendo o quadrinho, de um quadrinho para o outro, você sabe você sente muito bem qual foi o movimento de um para o outro, né? Principalmente nas cenas de batalha. Quando eu pego algum quadrinho assim, tal, uma coisa que eu tenho muita crítica em muitos artistas principalmente edições mensais, é que a parte da batalha, eles fazem muitos personagens, muitas explosões, só que você não sente o tempo indo. Você tem que ficar olhando, isso. Voltar no assim, Bryan Hitch entender. É muito fluido, assim. Então, eu até lembro que antes de sair o primeiro filme dos Vingadores, eu reli os Supremos porque eu quis imaginar o filme lá, porque assim, até mesmo o tempo que você sente a história passando, você consegue ler em 2 horas, por exemplo, né? Tipo, tem muito ritmo de filme e os enquadramentos também, não só enquadramento em termos de widescreen, tanto é que ele tem umas páginas duplas incríveis, só que a passagem de um para o outro parece muito uma mudança de câmera, e daí você sente o movimento na intercalação dessas duas, né? Tudo que torna o Supremos legal não tem no filme dos Vingadores, né? Não tem essa. É verdade.
E o roteiro, né? A gente tem aí entre os personagens o Nick Fury, né? O Samuel Jackson que debutando. Debutando no universo Marvel, né? Acabou indo pra lá, né? Capitão América, apresentado ali naquela parte da Segunda Guerra, né? Que abre a história. É o cara que puxa, né? É mais ou menos guardadas as devidas proporções, é o Superman do universo Marvel, né? Dentro daquele conceito, né? E, bom, Tony Stark, né? Com uma versão completamente diferente, né? Com aquele lance do tumor no cérebro e tal. Você falou do tumor do cérebro e do filme dos Vingadores, é que tá, quando você pega uma história em quadrinho, você pode inventar o que você quiser. Se não der público, depois você muda de novo. Quando você vai pro cinema, que é pra isso que foi feito o Universo Ultimate, você tem coisas que você tem que seguir a risca. Então você até vê no Homem de Ferro 2, ele lá com a Palladium, doente, e aquilo, por mais que tenta ser dramático, você ainda fica assim, tipo, o cara todo um suco de clorofila, velho, não. Então se você joga, por exemplo, um tumor no cérebro do cara, num filme, vai ficar cansativo, porque você não dá pra se desenvolver. É que nem aquela história clássica do demônio na garrafa, do Tony Stark, que ele é alcoólatra e tal, mas você tem desenvolvido aquilo, mas você ainda tem uma história. Se você for desenvolver isso num filme, você tem só um drama de um alcoólatra. Sim. Você não ia conseguir passar isso pra tela. Por isso que tem coisas que a gente falou aí, que é ótima na HQ, mas que não pode ser transposta pro filme, que é basicamente todos os dramas que os personagens vivem, na minha opinião. Isso a gente não tem lá. Não, até porque é a mesma diferença de você pegar uma série de TV, desenvolvimento de personagem em série de TV e em filme, né? Na HQ você tem um espaço muito maior, né? Sim. Você pegar um arco igual o Supremos para transformar num filme de 2 horas seria impossível, né? Até porque você tem não só o drama do tumor do cérebro, você tem aí uma releitura do Hank Pym, que com todos aqueles problemas de dupla personalidade no universo regular. No universo Ultimate ele aparece como um cara completamente despirocado que bate na mulher, né? A Vespa dando em cima do Capitão América e tal, e todas essas coisas. Sim, são várias subplots, né? E o engraçado é que por mais que você tenha... Assim, imaginando... Aquela foi uma série, né? Acho que 13 edições, se não me engano. Mas vamos imaginar uma graphic novel com começo, meio e fim que ela encaixa muito bem nesse formato. Mesmo assim, você não tem essa trama principal percorrendo toda a HQ. Então você, conforme vai passando, primeiro tem o Hulk descontrolado, daí depois só que vem a invasão Chitauri, mas entre isso você tem outras subplots que te prendem. Então, assim, não é... Ela se encaixa no formato de graphic novel. Entretanto, ela faz uma ramificação de plots, né? Sim. E é muito interessante porque cada uma gera uma consequência, né? Então não é simplesmente o clássico da Marvel, né? Os heróis se brigam e no final se unem para enfrentar uma ameaça maior. Não. Quando eles brigam, cara, é uma briga, né? E não é uma briga só de porrada. É uma briga, você tem... É uma briga psicológica. Você tem psicologia, tem muita coisa. E nisso você acaba desenvolvendo o espaço, o universo daquilo tudo. E baseando aquilo. Porque tudo que você vai ler tem que ser uma coisa embasada. Por mais que seja uns caras voando em armadura, o cara que tomou soro e tal. Se você desenvolve bem aquilo e você consegue prender quem tá lendo com drama, você tem uma puta história. Tanto que a plot principal mesmo é uma coisa besta. Banal. Exato, né? é uma invasão alienígena. Não, e assim, completamente estereotipado, né? Porque existe uma insinuação de crítica à política externa norte-americana. Só que você está lutando contra seres interdimensionais que se associaram aos nazistas, né? E um vilão que fala assim, renda-se, eu te mato devagar e tal, tudo isso, né? E ainda assim, o lance funciona, né? Porque justamente por causa da narrativa, o roteiro... Eu diria que esse roteiro, cara, ele atiça muito, mas no final, em essência, ele é um treco muito juvenil, né? Muito de você pirar em cena de ação, né? O próprio lance do Hulk, cara. O Hulk, tudo bem, o cara na hora que se transforma, ele é um tarado mesmo, né? Só que aí, na mesma pegada que o cara tá promovendo o 11 de setembro ali naquele universo, que a referência é óbvia, né?
O repórter, na hora que aparece a cena do repórter, falando do que está acontecendo no centro de Nova York, ele fala assim, então o Hulk apareceu aqui, momentos depois ele pegou a calça de um cadáver gordo e não sei o que lá, pra justificar que na cena seguinte o Hulk não tava pelado, entendeu? Falei, pô, a história termina lá do jeito que a gente espera, né? Dá tudo certo e tal, o Hulk que foi preso lá no começo, ele do avião foi aproveitado no filme do Hulk do Edward Norton, né? É verdade. E aí tem a continuação, né, que o Supremos 2, ele também teve 3 edições, foi de dezembro de 2004 até maio de 2007, ou seja, mais atraso e tal. Eu acho divertido, mas eu acho inferior ao primeiro. Acho que não tem como negar que muito da novidade já tinha sido... como é que se diz? A novidade se perdeu, né? Sim. Do primeiro para o segundo. E eu também acho que ele tem toda uma escala épica para subplots. Então, por exemplo, a gente tem toda a questão política e os outros focos de equipes de super-heróis, e ele tentou dar uma escala gigante. Quer dizer, tentou não, né? Ele deu uma escala gigante. Só que daí você, ao contrário do primeiro, né, que você tem a trama lá do vilão principal sendo apresentada no começo, depois só sendo reaproveitada no final, aqui você tem o lance do Loki. E assim, a ideia, assim, o começo te intriga muito, né? Poxa, será que tudo isso é o Loki que está tramando, tal? Pô, que coisa grandiosa. O Loki nesse universo diferente aqui, não é aquele universo mega colorido, contrastado, né? É um universo um pouquinho mais soturno, né? Então, como é que é o Loki nesse universo? Só que assim, é uma trama que ela apresenta-se de uma maneira muito boa, porque gera aquela dúvida e tal. A própria perseguição ao Thor, né, fazendo referência à perseguição ao Hulk no primeiro volume, eu acho bacana e tal. Só que depois, assim, ela mostrou que pô, o desfecho vai ser muito interessante. Ela não faz jus a isso, né? Apresenta muito bem, só que não conclui. Tipo, história com um sinopse incrível e... A impressão que dá é que o Mark Millar, sabia que ele tá fazendo uma coisa tão boa, mas tão boa, e quando chega no final você pensa, qual vai ser a cereja do meu bolo? Porque quando você abre a HQ, o primeiro volume, ele começa parecido com o primeiro, que é com o Capitão América. Inclusive a primeira arte é muito parecida com o pôster do segundo filme, que é de costas no helicóptero. E você já compra ali direto. Que é ele, você já estabeleceu os personagens no primeiro, e agora você só quer ver o que eles são capazes de fazer, ou desenvolver de um jeito diferente. Então ele já cai no Oriente Médio, dando porrada em todo mundo, é hostilizado, e isso vai seguindo. E foi o que você falou, ele dá uma proporção muito grande para aquilo, então você tem muito personagem, e aquilo fica, porra, outro cara, quem que é esse? E a roupa, tipo, essa roupa desse é muito tosca, mano, esse cara vai lutar uma luta livre, tipo, é muito ruim. Então você tem muita coisa, mas na hora que você não consegue desenvolver. É tipo um livro, você julgou pela capa. Quando você abriu, as páginas estão em branco. Eu acho muito bobo também aquele lance da Feiticeira Escarlate. Sim. Que tá... você está flertando com aquele robô ali, entendeu? Que é o Visão, né? Então parece que existe esse problema do universo Ultimate é aquilo, você ter que emular tudo que o fã antigo já conhecia do universo regular e colocar ali espremido de alguma forma. Esse lance está completamente jogado, ela só olha pro robô, o Mercúrio pergunta, você tá flertando com aquela máquina? E aí no final, quando acabou a treta, você vê que ela tava tipo marcando uma ponta pedindo pro robô ligar pra ela, cara, entendeu? Eu acho isso meio ingênuo. Por outro lado, tem uma qualidade, né, que os vilões não são tão vilões, né? O grupo que vai ali lutar contra os Supremos, tentar derrubá-los, você compra as motivações deles, né? Eu imagino que seja muito mais difícil para um norte-americano comprar aquilo. Mas para a gente que não é de lá, é muito fácil, né? A gente compreende. A gente não quer que morra todo mundo, que morra civil e tal. Mas até aquele capitão Oriente Médio lá, que não tem nome, né, que ele até fala. É verdade, ele parece assim, não tem nome, o cara... Não, ele fala, eu abro mão dessa besteira de codinomes, né? E ele fala, não, eu não quero que morra ninguém, eu só quero derrubar a SHIELD e os Supremos. Isso é bacana, cara, isso eu acho legal, mas... Eu diria assim, o
O João falou do lance, né, tipo, da cereja do bolo, né, onde ela tá o livro, que a capa é bonita e as páginas são em branco. Tipo, vamos pegar a analogia do bolo. É um bolo que tem aqueles pedacinhos de fruta lá no meio, que são bons, mas não tem nenhuma cereja, e a massa do bolo em si é meio insossa, né, então... Às vezes é melhor você abrir e pegar só aquela frutinha e tal, porque para digerir esse bolo é meio complicado. É tenso. Quando a gente vai para o terceiro, a gente tem uma... Que a gente não vai falar do terceiro aqui, mas só vai citar essa transição. Quebra-se totalmente o clima que foi construído aqui, né? E como a gente estava falando no começo que tudo isso era parte de uma estratégia de realmente levar esses personagens para o cinema, né? Pegar essa história em quadrinhos, mostrar para um ator, para um produtor, olha como é que vai ficar na tela, né? Porque tem muita cena de filme reconhecível, né? O Bryan Hitch até foi criticado por isso, porque a parte da apresentação do Gavião Arqueiro e da Viúva Negra é Matrix puro, tem cena de Armagedon, tem cena de Superman 2 tal, tudo isso a gente percebe ali. Só que tava realmente muito linha dura, muito casca grossa para ser um gibi da Marvel, tava assustando a galera, tal, que naquele começo dos anos da década de 2000 a direção editorial dizia que podia tudo, mas chegou uma hora que falou, não, vamos retornar, né? Tanto que outra série que sofreu com isso foi o Poder Supremo, né? Poder Supremo estava indo numa linha ali, do nada virou Esquadrão Supremo e mudou tudo. Acho que é o mesmo caso aqui, né? Mas ficou uma bela HQ aí pra gente comentar, né? Que realmente valeu um programa aí pra gente. E só uma curiosidade, a introdução do volume 1 é escrita pelo Joss Whedon. Exatamente. Né, que é o diretor do Vingadores 1 e 2 aí. Então é isso, pessoal. Esse foi o programa sobre Supremos 1 e 2 de Mark Millar e Bryan Hitch. A gente pretende aí no futuro fazer um programa sobre outra obra do Mark Millar também, que é o Guerra Civil, que tem muito a ver com aquilo que a gente falou hoje. Não deixe de dar um like aqui no vídeo, se inscrever no nosso canal. Também temos Facebook, Twitter, Google Plus e Instagram. Se você quiser deixar um comentário que não público, você pode estar mandando um e-mail para o natela@formigaelétrica.com.br, como está aparecendo aqui no vídeo. Também temos o podcast, o FormigaCast, que vai ao ar todas as segundas-feiras. Então é isso, Gustavo Clive, João Figueiredo. E é isso.